Estamos numa série intitulada Alegria e Contentamento. Uma série que tem o objetivo de nós observarmos e aprendermos como que pode ser que um homem como Paulo, preso, totalmente encarcerado pelos homens, mas liberto por Deus, vivendo em liberdade, mesmo em uma masmorra, ele está alegre e contente em Deus. Como que podemos viver um mundo que nós vivemos hoje, com tantas pressões, com tantos excessos, informações de compromisso, responsabilidades? Como que podemos, que mesmo em meio a tudo isso, termos alegria e contentamento? Nós estamos diante do texto correto, nós estamos diante da palavra de Deus. Hoje, a minha missão é pregar Filipenses, capítulo número 2, do versículo 1 ao 11. Amém? Vamos juntos? Vamos para cima? Eu estou lendo na NAA hoje. Vamos juntos, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser o igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja diz amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Santo Cristo, que ama e que se entregou à sua igreja, nós bendizemos o teu nome. Pai, que possamos sair daqui mais quebrantados pela tua presença, mais alimentados pela tua palavra e mais transformados pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Que eu não fique aquém, que eu não vá além do que o texto, por intermédio do teu Espírito, tem a alimentar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Na mensagem anterior, que foi pregada muito bem pelo Eric, o apóstolo Paulo havia encorajado os filipenses a viver de maneira digna do Evangelho. E isso incluía que eles viessem a permanecer firmes diante das investidas do adversário. Mas que investidas eram essas, irmãos? Nós podemos chamar de o tripé da perseguição na igreja de Filipenses. Qual que era o tripé da perseguição na igreja dos Filipenses? Hostilidade civil, perseguição religiosa e confronto doutrinário. Como que isso se dá? Como que isso se dava, na verdade? Os cidadãos romanos eram muito hostis com os cristãos. Já os judeus mantinham uma perseguição física, frontal e acirrada com o povo de Deus.
E, além de mais, os mestres judaizantes confrontavam doutrinariamente, tentando de todas as formas incluir a guarda da lei de Moisés como uma prática mediadora da salvação, e não apenas como um distintivo étnico. Como se não bastasse, no meio de tudo isso, a hostilidade civil, a perseguição religiosa e o confronto doutrinário, dentro da igreja de Filipos havia uma dificuldade e alguns irmãos que viviam uma vida contrária ao evangelho. A igreja de Filipos morava em um lugar muito especial no coração de Paulo, mas ela morava num lugar muito mais especial no coração de Deus. E o interessante, irmãos, que eles mantiveram-se diante da amargura dos cidadãos romanos, eles se mantiveram doces com os romanos, eles se mantiveram éticos, corretos, tratando eles da forma correta. Quanto à fúria da perseguição dos judeus, eles permaneciam firmes e dispostos a morrer por Cristo. Assim como Paulo disse que o viver é Cristo, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente entende que o viver só é lucro quando a gente está disposto a morrer por Cristo. E morrer com Cristo é a melhor coisa, quando nós vivemos a vida para a glória dele. Irmãos, entretanto, nós temos aqui muitos adjetivos para falar, mas havia uma dificuldade que eles estavam enfrentando que os olhos naturais não conseguiam enxergar. As lutas externas, os filipenses estavam se saindo muito bem. Eles se saíam vitoriosos quanto à hostilidade dos romanos, dos cidadãos, ao confronto religioso e doutrinário dos judeus e os mestres judaizantes. Eles estavam firmes e convictos na doutrina do evangelho de Jesus. Mas Paulo identificou que eles precisavam aprender a viver a verdadeira unidade cristã. Hoje eu quero falar sobre a unidade cristã e a exaltação de Cristo. Nós aprendermos sobre o que é verdadeiramente a comunhão embasada na encarnação de Jesus. Amém? Irmãos, essa carta foi escrita em torno de 10 anos depois que Paulo plantou a igreja em Filipos. Olha que interessante, né? Em torno de 10 anos essa carta está sendo escrita. Imagina que alegria para o apóstolo Paulo, depois de 10 anos, ver aquela pequena igreja que começou de uma forma tão gloriosa, mas simples, tão milagrosa, mas comum. Uma igreja a qual Paulo tinha um plano de evangelizar a Ásia. E Deus tinha um plano de evangelizar os confins da terra. Aí Deus fala para Paulo, cara, sai da Ásia um pouquinho e agora entra para os macedônios. E os macedônios estavam lá, e Paulo vai em direção e acaba encontrando Filipos, e lá começa a plantação de Paulo nessa igreja, a qual 10 anos depois ele está escrevendo aos filipenses. Mas como que Paulo, pastor, mas tu acabou de iniciar o sermão falando que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Como será que Paulo sabia da situação que estava acontecendo à igreja de Filipenses? Será que Paulo estava orando e veio um sonho assim, em visão, e Paulo viu? Será que Paulo recebeu um WhatsApp, né, da igreja de Filipenses? O que será que aconteceu, irmão, para Paulo saber o que estava acontecendo realmente com a igreja de Filipenses? Provavelmente foi um homem chamado Epafrodito que foi levar para Paulo a situação da igreja de Filipenses. É interessante, gente, que Paulo não menosprezava a igreja de Filipenses, porque Epafrodito não foi fofocar, né, para Paulo. Epafrodito ele foi realmente levar a situação da igreja de Filipenses. Acontece que Paulo ele muito se alegra com a igreja de Filipos. Paulo está muito contente ao ponto que ele pede, agora completem a minha alegria. Ou seja, se é para completar a alegria, é como complete esse copo com água. Já existe água aqui dentro, agora só completa, termina, para que a minha alegria venha transbordar. Ou seja, Paulo reconhecia virtudes que eles, como cristãos, já estavam vivendo, como por exemplo, a igreja deles estava cheia de exortação, de consolo, comunhão, compaixão, amor, e como se Paulo falasse, eu estou feliz com vocês, mas eu quero ficar mais feliz com vocês ainda. Eu quero que a minha alegria seja completa. E para isso, vocês vão ter que dar um passo adiante.
Olhe para a mão que está do seu lado e fala: Deus. Fala como um crente forte. Deus está nessa manhã te chamando para dar um passo mais adiante na comunhão. Paulo estava dizendo: ok, tem exortação, ok, vocês têm aí exortação, consolo, vocês têm muitas qualidades, mas agora chegou o momento de ir um passo adiante. Eu não quero apenas ficar feliz, eu quero ficar muito feliz. Olha o que Paulo fala, versículo 2, fica com a Bíblia aberta. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Perceba, irmãos, Paulo fala 3 coisas aqui que se interligam, né? Que se interligam. Paulo ele fala sobre o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e unidos de alma e mente, ou seja, para os filipenses completar a alegria de Paulo, dar esse passo mais adiante, eles deveriam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e unidos de alma e mente. Mas acontece que isso exige uma certa explicação do que seria o mesmo modo de pensar. Porque normalmente quando a gente ouve o mesmo modo de pensar, a gente acha que é como se fosse uniformidade. Né? Todo mundo vestindo o mesmo uniforme, todo mundo igual. Quando Paulo fala o mesmo modo de pensar, ele não está falando que os filipenses deveriam pensar exatamente as mesmas coisas sobre todas as coisas, pois isso é impossível, irmãos. Isso está longe de ser uma realidade, até porque isso fere a pluralidade da catolicidade da igreja, que se fundamenta na unidade da Santíssima Trindade. Acontece, irmãos, que quando o nosso Deus, Ele está falando, por intermédio da sua palavra à igreja de Filipos, que eles precisam ter o mesmo modo de pensar, significa que eles deveriam querer e desejar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo, ao ponto de se unirem por aquilo que é essencial, ao ponto que suas diferenças começam a cair por terra, à medida do que aquilo que é essencial começa a se tornar essencial e aquilo que é secundário começa a ser tratado que é secundário. Unidos naquilo que é essencial, eles deveriam ter amor uns pelos outros. E isso não deveria ser apenas feito por uma parte da igreja, porque Paulo reconhece que uma parte da igreja estava fazendo isso. Acontece que Paulo falou que agora a igreja toda precisava fazer isso. Né? Não era apenas uma parte, né? Não, a gente precisa só daquele grupo ali. Não, gente, é toda a igreja. É interessante que quando Paulo escreve aos filipenses, é muito interessante que a palavra que Deus usa para escrever aos filipenses, ela atravessa os séculos. O que Deus usa para falar a uma igreja, a uma localidade, hoje está se falando para a igreja de Cristo, através dos séculos. 2000 anos depois, estamos aqui, gente. Não é verdade? Estamos aqui ouvindo essa palavra que foi aos filipenses, mas que vem de encontro ao nosso coração. O que Deus quer de uma igreja, de uma comunidade, não é que pequenos grupos vivam unidade, mas que a igreja se integre na unidade que é Cristo, que a igreja deixe de ser fragmentada e se integre na unidade do que é essencial. Deixe suas queixas, deixar as suas rixas, deixar as suas mágoas, deixar o seu ego e ser lançado à comunhão dos santos. Aqui Paulo está esticando uma linha, irmãos. Está elevando o nível da exigência. Porque, irmãos, vamos traduzir para os nossos dias. Vamos traduzir. Eles tinham palavra de Deus na igreja deles, sim ou não? A igreja de Filipenses era generosa, sim ou não? A única igreja que não abandonou Paulo até a terceira viagem. A única igreja que não abandonou Paulo financeiramente. Vocês têm noção disso? A única igreja que ia visitar o apóstolo Paulo na prisão. Eles eram destemidos, eles eram doces, eles eram valentes, eles eram sóbrios, eles eram fortes, eles eram perseverantes. Mas era só uma parte da igreja, não toda a igreja. Uma andorinha não faz verão.
Deus não deseja que pequenas partes da sua igreja vivam isso. Deus quer que toda a igreja viva isso. Então, traduzindo para os nossos dias, estar em uma igreja bíblica já não basta, pastor? Ler os livros corretos de teologia já não basta? Pregar o evangelho para todos aqui na cidade e aos confins da terra já não basta? Fazer culto familiar já não basta, pastor? Fazer devocionais todas as manhãs e todas as noites já não basta? Fazer culto familiar, ajudar os perdidos, preservar a boa doutrina, ser um bom patrão, ser um bom empresário já não basta, pastor? Deixa eu dizer para vocês, tudo isso é muito bom. Mas é como se Paulo estivesse falando para nós essa manhã: completem a minha alegria, tudo isso é muito bom, mas precisa de algo a mais. Precisa de algo a mais. Como podemos completar a alegria de Paulo? Repete comigo, como podemos completar a alegria de Paulo? Vivendo a unidade cristã. Irmãos, dessa forma nós iremos completar a alegria de Paulo. Mas acontece que o apóstolo Paulo sabia que estava entrando em um campo que existia dois grandes inimigos. Irmãos, toda a instrução que o apóstolo Paulo dá aos filipenses é acompanhada de um certo tipo de arsenal, onde o apóstolo Paulo dá ferramentas, dá instrumentos, um arsenal de preparar os filipenses, de guardar os filipenses, para que eles possam enfrentar os inimigos. E Paulo identifica quais eram os inimigos da unidade cristã. Leia comigo o versículo 3. Os dois inimigos da união cristã: nada façam por interesse pessoal ou vaidade. Irmãos, os dois inimigos da união cristã se chamam partidarismo e vanglória. Partidarismo vem do grego eriteia, que significa egoísmo. A NAA traduziu por interesse pessoal. Representa alguém que deseja tudo para si e não consegue compartilhar nada com ninguém. Ou pior, compartilha tudo racionalizado. Acontece, irmãos, que o egoísmo é o inimigo da união, da comunhão cristã. A tua dificuldade de viver comunhão não é afinidade, é porque você é egoísta. E é isso, Deus te trouxe de manhã, num domingo chuvoso, para ouvir isso. Não é porque Ele te ama, é porque o pai corrige o filho que ama. A nossa dificuldade de viver comunhão, irmãos, não é falta de afinidade, não é a igreja ideal. Não é o banco ideal que um dia teremos, amém, teremos 30, 100 dessas pretinhas aqui da frente. A galera da frente aqui já chega 7 da manhã, né? Pra sentar. Os banquinhos dói, meu Deus do céu. Deus vai prover um milagre, irmãos. Irmãos, o nosso problema da comunhão cristã não é a falta de afinidade. Não é tipo assim, não, aquela igreja lá, ela tem um estilo mais assim, por isso eu não consigo ter comunhão. O nosso problema de não ter comunhão é egoísmo. E interesses pessoais. É eu achar que o meu ego é o centro do culto. O segundo inimigo que nós vamos derrotar nessa manhã é a vanglória. O segundo inimigo, irmãos, é a vaidade, a vanglória. Irmãos, é muito interessante que a vanglória, Calvino diz que a vanglória, ela persuade a mente dos homens. Irmãos, a vanglória, ela não é algo visível, fácil de ser detectável. A vanglória, ela é um processo de manipulação e de autossabotagem na sua vida que você não percebe. Que você não percebe que em toda relação que você entra, tudo tem que girar em torno da sua vontade. Tudo tem que girar em torno do seu jeito. Tudo tem que girar em torno da sua história. Respeita a minha história. Olha aqui, me respeita. Isso é inimigo da comunhão. Deus quer destravar nossa vida, irmãos. Deus quer nos levar para viver em comunhão. Só que para isso, a vaidade precisa cair. A vanglória precisa cair. A persuasão de achar que eu posso viver da minha vida sozinho precisa cair. Mas o evangelho tem uma boa notícia, irmãos.
O evangelho essencialmente é uma boa notícia, glória a Deus por isso, aleluia. O evangelho é uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Porque no versículo 3, Paulo ele mostra, né, a doença. E no versículo 4, Paulo mostra a cura. Olha que glorioso, irmãos, o versículo 4. Olha o que ele diz ali. Nada façam por interesse pessoal ou vaidade. Agora, continuando a partir dali. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha que glorioso isso, meus irmãos. Deus, ele revela a doença que temos, mas ao mesmo tempo ele receita o remédio da cura. E qual que é a cura para o egoísmo e para a vaidade? Repete comigo, a humildade. Humildade, irmãos, é a mãe das moderações e a filha mais velha do amor de Deus. Uma voz antiga dizia que cada um tem em si um rei que reivindica tudo para si mesmo. Por isso que a humildade, além de cumprir um papel de ser a mãe das moderações na nossa vida, de não viver em excesso, de saber o nosso lugar, quem somos, para onde vamos, a humildade também é um guerreiro na nossa vida, que derruba o exército do rei, chamado narcisismo dentro do nosso coração. A humildade, ela derruba o rei, o tirano dentro da gente, que diz: tudo é meu, essa é a minha vida, essa é a minha história. A humildade derruba esse rei. A humildade quebra esse exército. A humildade suplanta esse exército tirano chamado egoísmo, com as bandeiras da vaidade. A humildade tem um exército e uma legião de anjos acompanhado com ela, que derruba tudo isso, irmãos. Mas acontece, irmãos, que não é a humildade do homem. O apóstolo Paulo, ele vai mais fundo. É a humildade de Cristo. É a frônesis de Cristo. Conta-se uma história, irmãos, de um homem que entendeu a humildade errado. Sabia? Um homem que se chateou com os excessos da vida badalada urbana. Um homem que se chateou com a vida empresarial, com a vida urbana, de negócios. O homem se cansou disso e ele falou: eu quero viver uma vida humilde. Ele pegou sua família e a história conta que ele foi no interior, num lago nos Estados Unidos. E chegando lá, ele começou a colecionar pedras. À medida que os anos iam passando, a coleção dele ficava cada vez mais especial, mais cheia de pedras, pedras cada vez mais raras. Mas acontece que depois de muitos anos, esse homem faleceu. E ele faleceu e é um homem salvo. Aleluia. A salvação não é por obras. E chegou diante de Deus e chegou correndo: Deus, eu vou te contar. Eu vou te contar e vou te mostrar todas as minhas pedras. Olha tudo isso que eu colecionei porque eu vivi uma vida de humildade. Eu fui para o interior, eu fui para o lago, eu fui viver perto de mim. Eu quero fazer o bem e eu vou ficar aqui no lago, colecionei pedras. E ele chega e diz para Deus e fala: Deus, olha todas as pedras preciosas que eu colecionei. Deus vira para ele e faz a seguinte pergunta: meu filho, muito lindas suas pedras, mas aonde que estão as marcas da minha igreja em você? É como se Deus estivesse falando: muito lindo o seu negócio, mas aonde que está a minha comunhão, a minha igreja em você? Onde é que estão as marcas da comunhão em você? Irmãos, humildade não é sobre largar a vida e ir para a cidade e morar em um campo, mas a humildade é largar a solidão de viver sozinho e ir em direção à família de Deus para viver em comunhão. Aleluia! Cristo é o nosso exemplo. Olhe os olhos comigo, corra os olhos ao texto comigo, verso 5 ao verso 8, estamos avançando, irmãos. Verso 5 ao verso 8, Cristo é o nosso exemplo de humildade, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo diz que nós devemos ter dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo para conseguirmos viver em unidade. E que sentimento é esse? O sentimento da humilhação de Cristo. Se a humildade é o fundamento da comunhão, a humilhação de Cristo é o fundamento da unidade. Irmãos, o primeiro assombro para quem vai estudar teologia é quando o professor fala bem assim, faz uma pergunta retórica. Qual é a maior humilhação de Cristo? Todos os alunos, não caem nessa, já estou te preparando quando você for estudar. Todos os alunos, a cruz, a cruz. O professor, se ele for um professor, né, ele vai falar assim, a encarnação. Irmãos, isso é um assombro, porque no verso 5, Paulo fala disso, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e essa palavra no grego, sentimento, é frônesis, que não quer dizer apenas sentimento, porque se for apenas sentimento, basta apenas sentir, né? Então o seu sentir faz sentido, né? Como eles falam assim, nas frases de efeito, só que não é assim, não é sobre sentimento. Eu não preciso agir então, eu não preciso realizar, se é só ter o mesmo sentimento, então eu não preciso agir, não preciso obedecer, não preciso praticar. Irmãos, no verso 5, quando Paulo diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, essa palavra no grego frônesis, não quer dizer apenas sentimento, pois se fosse só sentimento, seria muito raso. Algumas traduções modernas viram isso, perceberam isso, e melhoraram um pouquinho. Muitas vezes a nossa NVI brasileira, ela troca sentimento por atitude. Quantos aqui leram tá aí atitude? Levanta a mão. Quantos aqui atitude? 1, 2, 3. Essas traduções um pouco mais, 4. Atitude. E quem é sentimento? Levanta a mão. Então, perceba a mesma versículo. Duas palavras diferentes. Uns dizem sentimento, outros dizem atitude. Temos aqui duas compreensões. O que será que é ter o mesmo sentimento de Cristo ou ter a mesma atitude de Cristo? Sabe por que a dificuldade, irmãos? A dificuldade é porque a palavra frônesis não tem correspondente em português. Não tem. É isso mesmo, não tem. Então, é sentimento e atitude intrinsecamente colado uma na outra. É os dois juntos. E é com uma intenção correta também. É o terceiro pilar. Então, irmãos, quantos já se viram naquela situação assim, ó? Por exemplo, eu sei o que é bom, o que deve ser feito, eu desejo fazer o bem, mas não consigo fazer o bem. Todos, acredito, né? Uma pessoa que tem um pouquinho assim de querer fazer o bem, já chegou assim numa situação, caramba, eu queria até ajudar, mas eu não consigo. A gente já passou por isso. Ou por outro lado, eu faço bem, eu até consigo realizar a tarefa, mas eu não consigo achar bom enquanto estou fazendo bem. Por exemplo, quantos aqui têm mais prazer em limpar o banheiro da casa do que fazer o hobby favorito? Levanta a mão. Eu ia aplaudir. Eu ia tipo assim, cara, vem pregar aqui hoje. Entendeu? Mas a gente não limpa o banheiro? Sim ou não? A gente não lava a louça, sim ou não? Mas a gente ama lavar a louça. Nossa, cara, eu vou me preparar para lavar a louça hoje. Eu posso lavar banheiro. Eu amo lavar banheiro. Não, gente. A gente faz porque tem que ser. Não é verdade? Então, a atitude de Cristo não é fazer o que tem que ser feito. Não é ir limpar o banheiro. Vamos trabalhar juntos essa exegese. Irmãos, quando Cristo vê a bagunça que o homem fez no pecado, Cristo não olhou assim, cara, poxa, quem vai arrumar essa bagunça, né? Aí Deus olha, cara, só tem tu. Então eu vou lá, pai. Poxa, eu vou lá lavar a louça. Eu vou lá arrumar essa bagunça do homem. Não, gente. Não é essa atitude, por isso que é só atitude, não é. Acontece, irmãos, que Deus não quer que nós obedeçamos a Ele com a obediência do lavar a louça. Fazer porque tem que ser feito. Eu sou cristão porque tem que ser feito. Venho à igreja porque tem que ser feito. Eu oro porque tem que ser feito. Eu faço devocional, eu prego porque tem que ser feito. E tudo com base na minha atitude, na minha moral. Não é essa obediência que Deus quer.
Por outro lado, Deus também não quer, extremamente apaixonado, e amo, e eu digo palavras, e eu amo, e eu venho no culto, mas eu não consigo lavar a louça. Eu não consigo limpar o banheiro. Não é nenhum, e não é nem outro. Não é nem sentimento, e não é nem atitude. É frônesis. O que é frônesis? É se envolver de corpo e alma. É se envolver inteiramente, como Cristo na encarnação. Na encarnação ele não apenas obedeceu ao Pai, ele nos amou. Ele nos amou a tal ponto que obedeceu ao Pai. É uma atitude carregada de um desejo verdadeiro, e um desejo carregado de uma atitude correta, e uma atitude correta carregada com a intenção correta. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então o que Paulo está falando para a igreja? Tende a mesma atitude que houve em Cristo. Mas que atitude é essa, meus irmãos? Que houve em Cristo? Humilhação? Esvaziamento? Que humilhação é essa de Cristo que nós devemos ter, irmãos? É muito interessante que quando a gente chega aqui nesse ponto, é um ponto crucial. Beleza, pastor, é isso mesmo, a palavra de Deus me convenceu. Então eu devo me esvaziar de mim mesmo. Essa é a resposta. Então a resposta é eu me esvaziar de mim mesmo. Irmãos, eu sei que tem muitos louvores que falam sobre esvaziar de mim, né? Quando eu olho gente cantando assim, eu falo, meu filho, faz uma exegese do texto, uma aulinha de hermenêutica, cara, 20 segundos comigo eu te ajudava a não cantar essa besteira. Gente, não tem como o homem esvaziar de si mesmo. Não tem como a gente se esvaziar de si mesmo. Irmãos, é impossível a gente se esvaziar de si mesmo. Por quê? Porque o esvaziamento não cabe para o homem, o esvaziamento é só para quem é Deus. Essa atitude não é atitude de homem, essa atitude de quem é exaltado, glorificado, acima de tudo de todos. E só quem é glorificado consegue esvaziar de si mesmo, sem deixar de ser Deus, por um instante, e assumir a forma de homem. Por isso que a humilhação na encarnação de Cristo se dá porque Ele é Senhor. E é Deus Todo-Poderoso e se torna homem servo. Perceba a relação, o homem está aqui, nós estamos aqui embaixo. Deus está aqui em cima. Deus, por natureza, é homem ou é Senhor? Uma aula de teologia aberta, tô brincando. Não, isso vai contribuir para a pregação, fica tranquilo, vocês vão entender. Deus, por natureza, é Senhor, amém? O homem, por natureza, ele deve ser servo. Então, irmãos, perceba a relação. O homem, por natureza, ele é homem. Então, Deus é Senhor. Isso é o que ele é. E o homem é servo. O homem é senhor, não consegue ser senhor. Porque para ser senhor, o homem precisa preencher um espaço de ser Deus. E como o homem não é Deus, ele não consegue ser senhor, mesmo que ele tente. Tem como o homem ser Deus? Não tem como. Embora a gente acha que a gente consegue, não tem como. Logo, o homem, mesmo que ele queira, ele não consegue ser senhor. Então, qual é o único requisito para ser servo? Ser homem. Então, qual foi o único requisito que Deus teve que preencher para ser homem? Assumir a forma de servo. Então, para o homem esvaziar de si mesmo é impossível, porque o homem já está no último estágio do esvaziamento. Não tem como você se esvaziar um copo vazio. Não tem como você esvaziar mais, porque nós já somos vazios. Mas há uma esperança. Sabe qual é a esperança? Que só tem um lugar que nós podemos ter consciência para aprendermos a sermos homens. Porque qual é o requisito para ser homem? Ser servo. Qual é o requisito para ser Deus? Ser Senhor. Qual é o requisito para a gente aprender verdadeiramente viver entre os homens? Sendo servos. Irmãos, a saída para nós vivermos em comunhão e com a unidade cristã é a gente aprendendo a sermos servos. A frônesis de Cristo é ele despir-se de Deus para ser homem, e por isso ele passa por ser servo. A frônesis do homem
é deixar de achar que é servo. É deixar de achar que é senhor. Ser servo para aprender a ser homem. Porque homem de verdade é servo. Só servos conseguem viver comunhão cristã. Eu queria te dar 3 imperativos nessa manhã. Primeiro, viva a unidade cristã. Deus não te chamou para colecionar pedras num lago distante. Deus te chamou para ser parte de pedras vivas, chamada igreja, família da fé. Isso é completar a alegria de Paulo. O pastor está falando isso porque ele quer membros. Não. Estou falando isso porque eu estou num texto de Filipenses 2, do verso 1 ao 11, e é o que Paulo está dizendo a eles. Irmãos, unidade cristã não é coworking. O que é o coworking? É um lugar que reúne diversas empresas que trabalham segundo o seu próprio projeto. Igreja não é coworking. Igreja não é coworking porque ela não reúne em um lugar só pessoas com projetos diferentes. A igreja é uma família que reúne pessoas diferentes em volta de um só projeto chamado Evangelho de Jesus Cristo. Igreja não é coworking. Igreja é igreja. Segundo, celebre a união cristã. Irmãos, você já sabia que Paulo estava preso? E para Paulo a alegria completa não era ser liberto da prisão? Já parou para pensar nisso? É meio estranho, né? Uma pessoa que está presa fala, já que a igreja está tudo bem aí, já tem alguns irmãos, a maioria estão vivendo bem, está todo mundo se desenvolvendo aí na igreja, 75% estão vivendo a vida cristã. Então, assim, completa a minha alegria, gente, paga uma passagem para mim até vocês, me tira dessa prisão, faz uma incursão aí, pede um lote aí, pede um trio elétrico aí pro rei de Roma, para ganhar autoridade, elege aí um governador da igreja de vocês, para me tirar daqui, vamos nas áreas de influência, me tira daqui, me tira desse lobby aqui que eu estou aqui só sofrendo, me tira da prisão, completa a minha alegria, me liberte. Foi isso que Paulo falou? O que Paulo falou? Complete a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Irmãos, celebre a união cristã. Paulo, mesmo preso, a alegria para ele não era o quão ele poderia se libertar da prisão, mas o quanto a igreja estaria e deveria estar saudável. Irmãos, quantos aqui se alegram quando fecham um contrato? Aleluia, né? Tipo, na hora assim, né? Glória a Deus, a gente fica feliz e deve ficar feliz, isso é muito bom. Quanto nós estamos felizes quando a gente bate as metas, ficamos felizes, né? Mas deixa eu te dar uma outra felicidade além dessas, que deve se sobrepor a todas as outras. Celebre a união cristã. Celebre as pessoas se desenvolvendo como igreja. Porque Paulo, para ele, a alegria estar completa era ver a igreja saudável. Portanto, pelo poder do Evangelho de Jesus, seja encorajado a viver a unidade cristã. E terceiro imperativo, seja servo, para conseguir viver em comunidade. Para conseguir viver em comunidade, precisamos ser servos. Senhores não conseguem viver juntos. Por exemplo, o problema de um casamento. Todo casamento que não dá certo é por causa do quê? 2 senhores juntos. É assim. 2 senhores juntos, cada um querendo o seu bem, o seu melhor, a sua vontade. É assim todas as crises matrimoniais. Irmãos, eu não conjuga com nós. A soma de eu mais eu não é igual a nós. A soma do eu mais eu é igual a egoísmo. O nós não se conjuga com eu. O nós se conjuga com você. É você. E o outro olha para você e fala, você. E os dois, vocês, olham para cima e falam, Cristo. Esse é o fundamento. Para sermos comunidade, precisamos ser servos. Nós não precisamos do melhor programa para ter uma igreja unida. Nós não precisamos de ir num sítio, ficar o dia todo junto lá. Todo dia. Vamos, todo mês agora vamos para o sítio ficar junto lá. A gente pode fazer isso, vamos. Mas isso não é união cristã. A união cristã não é comer pizza. Comemos pizza. Não é ir num lanchonete. É além disso. É as nossas entranhas ficarem expostas.
é o nosso coração começar a ser vulnerável. E as nossas máscaras começarem a cair. E a gente começar a ser pregado dentro da comunhão dos santos. Por isso, pelo poder do Evangelho de Jesus, seja pregado dentro da comunhão dos santos. Pois lá quando Cristo voltar, Ele não vai perguntar: que lindo negócio que você construiu, que lindas suas pedras. Onde que estão as marcas da minha igreja em você? Vamos orar?